Oi, gente! Mais uma aulinha nossa aí. E antes de tudo, eita, já comecei mudando, dando spoiler. A gente vai falar hoje sobre noções de material genético e núcleo. Por que a gente tem que conversar disso antes? Porque na semana que vem, na próxima terça-feira, nós teremos nossa primeira aula de divisão celular, onde a gente vai conversar sobre a mitose, certo? Então é importante, de extrema importância, nós entendermos primeiro, né, essas noções de cromossomo, de centrômero, de diversas outras coisas que a gente vai falar nessa aula, para depois aí sim a gente entrar de fato na aula de divisão celular. Porque se a gente não tem essa aula, não tem como vocês entenderem a aula de divisão celular, certo? Então, vamos lá. É basicamente uma aula bem mais de conceito, vamos dizer que é uma aula mais de conceituação, mas eu acho que tá bem de boinha essa aula, certo? Então vamos começar, pra gente começar antes, terminar antes, pra gente não morrer numa aula de 1 hora, por exemplo, igual a última que eu postei que deu 55 minutos. Eu peço perdão pra vocês porque eu sei o quanto é maçante ficar assistindo aula online, porque, né, eu também estou tendo aula online e eu tive que assistir esses dias uma aula de 1 hora. Fiquei super feliz, mas não interessa, vamos começar. Então, ó, vocês já estão cansados de saber o que é um núcleo, certo? Então, o núcleo é aquela bolinha básica que a gente tem aqui, ó, na figura, essa bola vermelha, certo? Também a gente tem uma figura no slide que ilustra ele microscopicamente, visto pelo microscópio. Então, o núcleo é a parte de comando da célula. Tudo que a célula vai fazer, tudo que o metabolismo, tudo, quem comanda é o núcleo. Todos os comandos saem de dentro do núcleo. Geralmente, o núcleo ele sempre está centralizado na célula, ok? Na célula animal, na célula vegetal, sempre está lá centralizado bonitinho. Pode variar, então pode ser que existam células que tenham mais de um núcleo, por exemplo, ok? E a posição dele também pode não ser centralizada, ele pode estar localizado em outra parte da célula, certo? Então, o nosso núcleo tem várias partes. Tem o nosso, aqui que a gente está vendo na figura, né? A carioteca, que não é carioteca, envoltório nuclear, nucleolo, cariolinfa, cromatina e o poro nuclear. Então, a gente vai falar um pouquinho do gene. O que é o gene, né? A gente vai ouvir bastante falar dele sobre ele na aula de genética, que vai ser um pouquinho mais pra frente. O que é o gene? Então, o gene ele vai ser um segmento de DNA, certo? Que vai ser responsável pela determinação de um caráter, de uma característica, certo? E esse gene ele vai ser responsável também por passar essa característica adiante. Então, ele tem uma principal característica que é ser hereditário, certo? Por que hereditário? Porque ele passa de geração a geração, certo? E o gene está dentro do núcleo, lá no DNA bonitinho. E o DNA nós sabemos que está dentro do núcleo, perfeito? O envoltório nuclear ou carioteca, mas vamos esquecer um pouco a carioteca, que ela quase não está sendo utilizada ultimamente como nomenclatura. O envoltório nuclear, ele é como se fosse uma membrana, certo? Em volta dessa bolinha, que é o nosso núcleo, e esse envoltório nuclear, ele possui poros, que são os poros nucleares. Esses poros nucleares vão permitir a entrada e a saída de coisas para o interior e para o exterior do núcleo. Na aula passada, a gente conversou sobre o RNA mensageiro. Quando o RNA mensageiro está pronto, ele vai utilizar o poro nuclear para sair do núcleo e ir para a célula para encontrar o ribossomo, certo? Então, o poro nuclear está presente no envoltório nuclear para permitir
a passagem de substâncias, de moléculas, certo? A cariolinfa. A cariolinfa, ela também tem outro nome, que é o nucleoplasma. Ela pode ser chamada de nucleoplasma também. Então, em algumas questões, em alguns locais, vocês podem encontrar falando, é o nucleoplasma. Você fala, é a cariolinfa, certo? O que é a cariolinfa? A cariolinfa, ela é uma substância aquosa, meio gelatinosa. Ela é bem semelhante ao citoplasma, que a gente tá mais familiarizado, que é o citoplasma. Então, vocês estão vendo toda essa região aqui, ó, do meu núcleo, todo meio pontilhado laranjinha, onde está indicado o cariolinfa, aqui também na figura do microscópio, tá vendo essa parte laranjada? Isso. Ai, do microscópio não tem a cariolinfa, só tem na meramente ilustrativo. Isso, então, é a minha cariolinfa. Então, é uma substância bem gelatinosa, bem parecido com o citoplasma, que tá lá dentro do núcleo, certo? E ela tem grande concentração de proteínas, certo? Dos RNAs que são produzidos ali dentro, o RNA mensageiro, o RNA transportador e o nucleotídeo, o material genético. Então, tá tudo ali nessa cariolinfa, ou nucleoplasma, perfeito? O nucleolo. Eu acho que a gente falou de nucleolo na aula passada, quando a gente falou de RNA ribossômico, tenho quase certeza. Então, o nucleolo é uma bolinha dentro da outra bolinha. Vocês podem ver aqui, ó, o nucleolo, essa bola dourada aqui, amarela, meio, não sei. Nucleolo, então, é um corpúsculozinho, corpúsculo essa bolinha, um corpúsculozinho rico em RNA ribossômico. Por quê? O nucleolo vai ser responsável por liberar esse RNA ribossômico para a formação do nosso ribossomo, certo? Ele pode variar, então pode ser que em alguns núcleos eu encontre um nucleolo, pode ser que eu encontre 2 nucleolos, então vai variar de célula para célula, em tipos de célula também, né? Em células que produzem proteína, esse corpúsculo ele se apresenta bem desenvolvido, certo? Por quê? Porque se ele é responsável pela produção da organela que é responsável por produzir proteína, logo ele tem que ser bastante desenvolvido para produzir bastante RNA ribossômico, produzir bastante ribossomo, certo? Então, em células que são responsáveis pela síntese de proteínas, que produzem muita proteína, esse nucleolo é bastante desenvolvido, perfeito? A cromatina. A cromatina, em tese, é o nosso material genético, certo? É o nosso DNAzão, bonitão lá, certo? E essa cromatina, ela vai ser encontrada lá no nosso núcleo quando a nossa célula vai estar em estado de intérfase, que a gente vai ver o que é intérfase. A intérfase é uma das etapas do nosso ciclo celular, do nosso ciclo de divisão celular. Então, antes da minha célula entrar em divisão celular, entrar em mitose, ele passa pela intérfase, certo? Na intérfase vai ser a etapa que meu material vai estar duplicando, que ela vai estar armazenando alguma substância, ela vai estar se preparando para entrar em divisão celular. Então, a cromatina é todo o meu material genético. Tudo que está ali é todo o material genético. É o conjunto de todo o material genético do núcleo, certo? Essa cromatina, ela pode apresentar 2 estados. Ela pode estar em estado de eucromatina ou em estado de heterocromatina, que está mostrado aqui na figurinha bonitinha. Então, se eu tenho um filamento de todo o meu material genético, pode ter partes que vão estar em eucromatina, pode ter partes que vai estar em heterocromatina, certo? Quando estiver em eucromatina, é quando essa parte do meu material genético vai estar descondensado, ou seja, vai estar livre, certo? Está bonitinha lá para ser lida, por exemplo, para ser traduzida, vamos dizer assim. É nessa parte que a gente vai encontrar os genes ativos,
Ou seja, são genes que estão prontos para ser lidos, para serem codificados, certo? Então, a minha eucromatina é a parte descondensada do meu material genético, certo? Onde eu tenho genes ativos, perfeito? Que podem ser lidos. Já na minha heterocromatina, tá tudo embolado. Tá condensado, tá bem condensado, tá tudo embolado, parecendo um novelo de lã. Tudo juntinho, modelado, parece um fone de ouvido, certo? Então, na minha heterocromatina, é a porção que está condensada do meu material genético, certo? E não tem como eu ler os genes que estão ali. Então, eles estão inativos. Por quê? Porque não tem como eu ler. Tá tudo embolado, tá tudo um fone de ouvido, tá tudo um telefone. Vocês lembram do fio do telefone, que parece um caixinho? Não sei se vocês lembram. Mas eu não lembro porque é do meu tempo. Tem quem vê, eu penso que eu tenho, não sei, 30 anos, talvez. Mas não tenho. Mas então, a heterocromatina é essa parte toda novelada, toda embolada no meu material genético, que tem genes, só que esses genes estão inativos, eles não estão ali prontos para serem lidos, para serem codificados, certo? Isso é a cromatina. Então, a cromatina é todo o meu material genético, tudo. Seja DNA, seja meus cromossomos, tudo de material genético que estiver no núcleo, cromatina. Certo? Vamos falar agora dos nossos e famosos cromossomos. Então, os cromossomos são filamentos de cromatina condensados, certo? Eles estão bem juntinhos. Estão em forma de heterocromatina, porque se a gente lembrar, quem está condensado é a heterocromatina, certo? Então, os cromossomos são filamentos de cromatina condensados, certo? Então, quando a nossa célula está se preparando para passar por divisão celular, o que vai acontecer? O meu material genético, ele vai se condensar para ele se autoproteger, ou seja, ele fica preparadão lá para nenhum dano ocorrer nele nessa preparação da célula. Então, é importante que o meu material genético se condense para ele ficar certinho, bonitinho, protegendo as moléculas de DNA para, então, participar da divisão celular. Então, a condensação certamente é como pode dizer, uma forma, né? A condensação é uma forma de proteção das minhas moléculas de DNA na minha cromatina, no meu cromossomo, certo? Cromossomo e cromatina são coisas diferentes, certo? Não é a mesma coisa, ok? Porque a cromatina é tudo aquilo que eu falei pra vocês. Então, ela vai apresentar dois estados de conformação, pode estar condensado, descondensado, enquanto o meu cromossomo só está condensado. Então, são coisas diferentes. É material genético os dois? Só que tem estados morfológicos diferentes. Quando eu falo estados morfológicos, é a aparência deles, vamos dizer assim. Certo? A morfologia deles. A minha morfologia é essa aqui, a sua é essa aí. E a morfologia do cromossomo é aquela ali de xizinho. E a da eucromatina é aquela lá. Então, o cromossomo e a cromatina apresentam estados morfológicos diferentes. Depois que a minha divisão celular termina, o meu cromossomo ele descondensa. Então, ele fica relaxado, certo? Ele fica todo relaxadão lá, jogado, ele volta pro estado zen dele. Então, depois que eu acabo minha divisão celular, eu não tenho nenhum dano com o meu material genético, certo? Porque ele estava condensado lá, bonitinho. Terminei minha divisão celular, ele descondensa e fica lá de boas. Durante a divisão celular, meu material está todo condensado. Ok? Depois, ele descondensa e fica suave no núcleo da nossa célula. Os nossos cromossomos, eles têm partes com nomes. Sim, partes com nomes. Vamos lá. A figura clássica que a gente conhece de cromossomo é o X. Só que esse X que a gente conhece é um cromossomo duplicado. Ou seja, eu tenho 2 cromossomos aqui. Se eu separo esses cromossomos duplicados,
eu tenho um cromossomo aqui e um cromossomo aqui, certo? Então, esses dois que a gente conhece, X que a gente conhece, surgiu de um. Então, eu tinha um cromossomo, eu dupliquei esse aqui e surgiu esse. Só para deixar claro antes. Então, o X que a gente conhece não é equivalente a um cromossomo só. São dois que foram duplicados. Perfeito? Certo. Então, nesse cromossomo duplicado que a gente tem, essa base aqui, ó, essa lateral aqui, ó, tá vendo que eu tô mexendo com a mãozinha? É chamada de cromátide. Então, aqui eu tenho uma cromátide e aqui eu tenho outra cromátide, certo? No meio, entre as cromátides, entre as duas cromátides, ó, aqui, ó, que unem, né? Eu tenho um cinto aqui, ó, que une essas duas cromátides que a gente chama de centrômero. Não liguem para a constrição primária porque ninguém lembra mais de constrição primária. Fala mais de centrômero. Então, para me unir esse cromossomo duplicado, eu preciso do centrômero, que é como se fosse um cinto que unisse essas duas cromátides, certo? Aqui em cima, ó, na região superior desse cromossomo, eu vou ter outra constrição secundária. Então, a gente tem a constrição primária, que é o centrômero, mas eu tenho outra constrição secundária aqui, ó, que a gente chama de constrição secundária de fato, ó. Outro cintinho aqui, só que está esmagando muito, né? E, por fim, na minha extremidade das minhas cromátides, eu tenho a zona SAT. A zona SAT é responsável pela formação do meu nucleolo, ok? Ela está inteiramente relacionada com a formação do meu nucleolo, que a gente acabou de ver. A zona SAT também tem outro nome, pode ser chamada de satélite. Então, essas são as partes básicas de um cromossomo. Quais que são as mais importantes? Cromátide e centrômero. E zona SAT, às vezes, quando perguntar, mas quem é responsável pela formação do nucleolo? Zona SAT. Mas mais dando destaque, assim, pra mim é centrômero e cromátide, certo? Ok, o número de centrômeros observados em uma célula define o número de cromossomos. Sim, por quê? Porque vocês viram aqui, ó, um cromossomo duplicado, ó, eu tenho um centrômero, certo? Se eu tenho 2 centrômeros, 2 cromossomos, 3 cromossomos, 4 cromossomos. Então, se eu tenho 4 centrômeros, eu tenho 4 cromossomos duplicados, certo? Eu tenho tipos de cromossomo, que são 4 tipos, e eu coloquei figuras para vocês conseguirem distinguir um do outro. Começando pelo metacêntrico, que é o A, aqui, ó. Essa classificação que a gente vai falar agora dos tipos de cromossomo está relacionado com a posição do centrômero, certo? Então, se o centrômero está mais centralizado, se ele está mais para cima, se ele está mais para cima ainda, se ele está mais para baixo, dependendo da localização do meu centrômero, eu tenho uma determinada classificação para aquele cromossomo. Então, ó, o metacêntrico. O metacêntrico é o Azinho aqui. O que é um cromossomo metacêntrico? Um cromossomo metacêntrico é quando eu tenho o centrômero posicionado bem no meio do meu cromossomo, certinho. Então, vai separar cada cromátide em dois braços do mesmo tamanho. Então, aqui, ó, tenho o meu centrômero aqui no meio. Vocês estão vendo aqui, esse bracinho é o mesmo tamanho desse, e esse aqui também é o mesmo desse. Então, esse centrômero do meu cromossomo metacêntrico separa as minhas cromátides e ambas as extremidades são iguais, certo? O submetacêntrico. O submetacêntrico é o B aqui, ó. O que vai acontecer nesse submetacêntrico? O meu centrômero, ele se afasta um pouquinho da região central, certo? Então, ele vai separar as minhas cromátides com bracinhos de tamanhos um pouquinho diferentes, certo? Então, se vocês verem aqui no B, ó, da minha extremidade inferior, os meus bracinhos são maiores. E da minha extremidade superior, os meus bracinhos são menores, certo? Então, o submetacêntrico está um pouquinho afastado da região central, certo?
dividindo as minhas cromátides em tamanhos um pouquinho diferentes, certo? O acrocêntrico está representado aqui na figura C. O que seria um cromossomo acrocêntrico? É quando o centrômero ele se localiza próximo à extremidade da minha cromátide. Então, ele está quase lá no finzinho, certo? Sendo que aqui é evidentemente que um bracinho da minha cromátide vai ser totalmente menor, bem menor do que o outro. Então, ó, a gente está vendo aqui na figura C, o meu centrômero está aqui, ó, pertíssimo da extremidade, certo? Vocês percebem que os bracinhos das minhas cromátides são totalmente diferentes. Então, esse aqui, ó, é bem menor do que esse, certo? Então, o acrocêntrico está muito longe da minha região central e muito perto da minha extremidade, certo? E, por fim, o telocêntrico, que é o D. Ó, nesse caso, o centrômero ele fica na extremidade, segurando as duas cromátides. Ó, a chuquinha aqui, ó, essa bolinha aqui em cima no D. Esse é o meu centrômero. Ele tá na extremidade, totalmente na extremidade, segurando as duas cromátides. Então, as duas cromátides estão lá soltas, sem divisão de tamanho, e ele tá lá em cima, na extremidade, bonitinho, segurando as duas cromátides. E esse é o telocêntrico, certo? Esses são os tipos. Bem raro cair também. Acho que eu vi uma questão só, nem lembro de qual vestibular era. Mas vamos dar uma olhadinha, viu, gente? Agora, a gente vai falar o que são cromossomos homólogos. Que a gente vai ouvir muito isso em divisão celular, mitose, muito. O que é um cromossomo homólogo? Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que são iguais, bem semelhantes, ou seja, eles são semelhantes no tamanho, na forma, na posição do centrômero. Tudo isso são características que definem cromossomos homólogos. Então, cromossomos homólogos são pares, certo? De cromossomos duplicados. Então, aqui na figura, como vocês estão vendo, eu tenho 2 cromossomos duplicados, certo? Então, é um par, ok? Eles são iguais na forma, na posição do centrômero, certo? Então, eles são cromossomos homólogos. São cromossomos iguais, ok? Esses cromossomos homólogos, a gente vai ter nas nossas células somáticas, certo? Que, tipo assim, o nosso cariótipo, né? Então, a gente sabe que a gente tem 23 pares de cromossomos homólogos. Mentira, a gente tem 23 pares de cromossomos, só que são 46 cromossomos sozinhos cada um. Esses 23 pares são todos iguaizinhos, certo? Exceto na parte dos cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais é outra história, é diferente. Só que no resto dos meus cromossomos são todos iguaizinhos, são todos cromossomos homólogos. Sendo que um cromossomo veio do pai e o outro cromossomo veio da mãe. Eles vão se juntar. Então, eu tenho o cromossomo 1, vai vir o cromossomo 1 da mãe se juntar. Eles vão ser semelhantes, bem parecidos, certo? Aí eles se juntam e formam os cromossomos homólogos, certo? Então, esses cromossomos homólogos, como eu tô falando pra vocês, que têm origem diferente, eles não possuem o mesmo DNA, o mesmo material genético, certo? Eles possuem as mesmas características, só que a composição genética é diferente porque origina de indivíduos diferentes, veio do pai e veio da mãe, certo? Então, em células humanas normais, nós temos 46 cromossomos, que a gente não vai contar em par, certo? Por exemplo, se a gente tem 2 pares, então, 2 pares, 1 par, 2 pares. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 cromossomos, entendeu? Então, em 23 pares de cromossomos, que é o nosso do ser humano, nós temos 46 cromossomos, se a gente contar desse jeito, certo? Sendo que desses 46, 23 vieram da mãe
e 23 vieram do pai. Nos cromossomos, nós temos um lugarzinho, um buraquinho, vamos dizer assim, que é chamado locus. Nesse locus, a gente vai ter guardado os genes. O que são os genes? São aqueles que determinam característica, certo? Então, nesse locus, eu vou ter lá guardado o meu gene, ok? E o que são os alelos? Os alelos, a gente vai dizer que são genes que ocupam a mesma posição no locus. Então, se eu tenho o meu cromossomo homólogo, o meu X, meus cromossomos homólogos, 2X lá bonitinho, e eu tenho um furinho aqui em cima com um gene e outro furinho aqui em cima no gene, eles estão ocupando a mesma posição. Logo, eles são alelos, certo? Então, alelos são genes que ocupam o mesmo loco no cromossomo homólogo, certo? Se eu tenho, vamos fingir que isso aqui é um X, 2 cromossomos homólogos iguais, certo? Tem um buraquinho aqui e tem outro buraquinho aqui, eles estão na mesma posição, os 2 genes. Então, a gente fala que são alelos. Genes na mesma posição, no mesmo loco, são alelos, certo? Que vão determinar a mesma característica. Se esse localzinho que eu tô mostrando pra vocês determina a cor do olho, vai determinar a cor do olho, determinar a cor do cabelo, cor da pele e etc. Beleza? Agora a gente vai falar de número de cromossomos. Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar de diploide, haploide, triploide. Quando a gente fala de número de cromossomos, a gente está falando de ploidia, que é o número de cromossomos na célula. E esse número de cromossomos na célula vai variar de espécie para espécie, certo? Então, se a espécie humana tem 23 pares de cromossomos, certo? A espécie do cavalo vai ter outra ploidia totalmente diferente que a nossa, certo? No ser humano, nós vamos encontrar células diploides e células haploides. O que são essas criaturas? As células diploides são aquelas que apresentam 2 cromossomos, certo? Então, tem a célula bonitinha lá, vai ter 2 cromossomos bonitinhos. Diploide, 2 cromossomos, de 2, certo? Essas células diploide não vão estar envolvidas na formação dos gametas. Então, vai ser célula da pele, célula da unha, do cabelo, dos cílios, da sobrancelha. Então, todas essas células aqui do músculo são células diploides, que não vão fazer parte da formação de gametas. Então, quando a gente fala de célula diploide, a gente está falando das 46, que é a desse nosso corpo, certo? Então, aqui a célula da minha pele tem 46 cromossomos. No meu cabelo, 46 cromossomos, certo? Todas elas têm 46 cromossomos. Por quê? Porque veio lá todo de papai e mamãe. 23 de papai e 23 de mamãe. E me formou, certo? As minhas células haploides vão apresentar apenas um cromossomo. Então, por exemplo, na minha célula diploide eu tenho os 23 pares. Então, eu tenho 23 pares de cromossomo, 46 cromossomos. Então, o meu par 1, número 1, eu tenho 2 cromossomos. Par 2, 2 cromossomos, são pares, certo? No caso de células haploides, o meu cromossomo representante ao par 1 vai ter só um cromossomo aqui. Par 2, um cromossomo até chegar ao outro. Então, nessas células haploides, eu só tenho um cromossomo só, certo? E elas são as células gaméticas, que vão estar envolvidas na reprodução, na formação de um novo indivíduo. Elas, células haploides, são as células reprodutivas, que é o espermatozoide e o óvulo. No caso delas, a gente vai ter os 23. Por quê? Porque os outros 23 vai vir do outro parceiro que vai vir e formar 46. Certo? Difícil?
talvez. Qualquer coisa, manda no Face. Então, ó, aqui, ó, ilustrando isso que eu tô falando pra vocês, ó. Então, ó, numa célula diploide, ó, aqui tá falando 2N igual a 6, ó. Por que 2N igual a 6? Porque eu tenho diploide, porque são pares, certo? E tenho 6 cromossomos se vocês contarem, certo? Porque eles vão estar em parzinhos. Quando eu falo diploide, é que elas estão já em par. Eu tenho 2 cromossomos de cada tipo, de cada número, certo? Então, ó, aqui, ó, parzinho, parzinho e parzinho, ó, tá vendo? Tenho 6 cromossomos. Quando a gente fala 2N igual a 23, então a gente vai ter 2N igual a 23? Não, 2N igual a 46. Vai estar lá tudo bonitinho, na hora que você contar, vai ter. Quando for haploide, vai ser N igual a 23, certo? A célula haploide aqui, ó, que vai ser representada por N, ó. N igual a 3, porque eu tenho 3 cromossomos sem estar em par, certo? Aí vocês me perguntam, mas por quê? Por que os gametas apresentam apenas um cromossomo de cada tipo? Por que não tem homólogo igual no resto do nosso corpo? Por que será? Por que será que o óvulo, por que será que o espermatozoide tem só 23 cromossomos e não 46? Por quê? Porque essas células vão ser fertilizadas, ou seja, vão ser fecundadas, certo? Então, eu vou ter 20, para mim formar um indivíduo, eu preciso, certo? De vir material genético da mãe e vir material genético do pai, ok? Então, se nós sabemos que um ser humano normal tem 46 cromossomos, para ele se formar, eu tive que fecundar gameta masculino com feminina. Logo, cada um deles tem 23. Então, veio 23 da mãe, 23 do pai, fecundou, tenho um zigoto de 46 cromossomos, perfeitinho, bonitinho, ok? Então, é por isso que o meu gameta tem que ter os 23 cromossomos, não pode ter mais. Existem, sim, situações que vem cromossomo a mais. Por exemplo, dos meus 23, pode ser que venha um a mais. Então, pode ser que venha 24. Então, pode ser que já tenha, por exemplo, o meu cromossomo 23. Mentira, meu cromossomo 21. Vem um da mãe e um do pai. Pode ser que venha 2 da mãe e um do pai. Pode acontecer isso. Nesse caso, é onde vai começar a surgir síndromes. Por exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down é quando a gente tem um aumento no meu número de cromossomos 21. Então, por exemplo, veio 2 da mãe, 2 cromossomos 21 da mãe, vem mais um do pai. Daí, quando eu tenho isso, a gente vai ter mudanças morfológicas no indivíduo, justamente por causa dessa alteração na haploidia da minha célula. Existem alterações, sim, certo? Então, pode ser que venha mais cromossomos, venha cromossomos a mais, e pode ser que venha cromossomos a menos. Isso tudo é devido a alterações lá na meiose, que não deu alguma coisa certa na meiose, alguma alteração na meiose que resultou nesse aumento, nessa diminuição de número de cromossomos. E isso a gente vai ver, sim, na aula de mutação. Acho que na aula de mutação ou de meiose. Prosseguindo. O cariótipo, que eu citei até agora, falei só dele, do nada. Coçando a garganta. Desculpa, gente. O cariótipo vai ser as características dos cromossomos. Então, se você vê um cromossomo, você vai falar o tamanho do cromossomo, que número que é esse cromossomo, a forma desse cromossomo, a classificação quanto centrômero. Então, todas as características de um cromossomo é o cariótipo dele, certo? Então, o cariótipo é a descrição, é o conjunto de características
de cromossomos de uma célula diploide, certo? Quando eu falo número, é tipo assim, cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, cromossomo 4. Como a gente só tem 23 pares, então vai até 23. Certo? Então é do 1 ao 23. Então o número dele é 1, 2, 3, até o 23. Ai. Desculpa de novo, gente. Porém, desses 23 cromossomos, desses 23 pares de cromossomos que nós temos, há um par de cromossomo que é diferente, que é aquele que determina o sexo da criança. Que vai ser diferente em macho e fêmea. No macho, vai ser XX, certo? E na fêmea, no macho vai ser XY, perdão. No macho vai ser XY. E na fêmea vai ser XX, certo? Então, esse par é o que vai diferenciar no cariótipo, certo? Quando a gente fala desses cromossomos, que determinam o sexo do indivíduo, a gente fala de cromossomos sexuais ou cromossomos alossomos, certo? Eles têm essas duas nomenclaturas, cromossomos sexuais ou cromossomos alossomos. Os outros pares, certo? Além dos cromossomos sexuais, que é o da pele, todo esse conjunto inteiro aqui, exceto o dos gametas, a gente fala que são cromossomos autossômicos, certo? Então, exceto aqueles que determinam o sexo, que são os alossomos, a gente tem os autossômicos, certo? Os homens têm 46 cromossomos, as mulheres também. Desses 46 cromossomos que o homem tem, 44, certo? Então, dos 44 que ele tem, os homens têm 46 cromossomos, dos quais 44 ou 22 pares, certo? São autossomos, certo? Então, 44 desses 46 são autossomos, certo? E o outro que sobrou é o alossomo, que é o sexual, que é o formado por XY. Então, o homem tem 23 pares de cromossomos, 22 são autossômicos e 1 é o alossomo, que é o sexual, que é formado por XY, o homem. Já a mulher, ela vai ter os mesmos 44 autossomos e mais um par de cromossomo XX, certo? Porém, nas mulheres, todos os cromossomos são homólogos, só que no homem não. Por quê? Porque o cromossomo sexual do homem é diferente, é XY. Então não é homólogo, certo? Então o homem ele tem 44 cromossomos homólogos, ou 22 pares de cromossomos homólogos, e as mulheres têm todos os cromossomos homólogos, porque o nosso sexo é determinado por XX. Perfeito? Então aqui, ó, é uma ilustração de um cariótipo de uma pessoa normal do sexo masculino. Então, vocês estão vendo, ó, par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, 6, 7, até o 23, que é o sexual. Vocês estão vendo, ó, como é masculino, é XY, vocês estão vendo como que eles são bem diferentes, ó. Quando vocês veem um cariótipo desse VXY aqui embaixo, você já sabe que é masculino. O cariótipo também serve para determinar algumas mutações. Desse negócio que eu estava falando para vocês de acréscimo ou de decréscimo de cromossomo, certo? Aqui, ó, a gente tem um cariótipo de uma pessoa do sexo feminino, certo? Olha aqui embaixo os XX, como eles são bem parecidos, tá vendo? Vocês estão vendo que, tipo, todos eles têm uma certa semelhançazinha, são parecidinhos, perfeito? Então, eles são homólogos. Esse outro aqui, ó, é um indivíduo masculino, porque aqui embaixo é o XY, certo? Só que esse indivíduo aqui tem um cariótipo que a gente consegue identificar que tem algum tipo de síndrome, que é a síndrome de Down. Tá vendo aqui, ó, o par 21, ó, cromossomo 21, a gente tem 3. Tá vendo, ó? O normal são 2.
Então, aqui a gente não tem 46 cromossomos, a gente tem 47, porque a gente tem um a mais, certo? Então, a gente teve um acréscimo de cromossomo, porque pode ter vindo 2 do pai e 1 da mãe, por exemplo, certo? Daí, juntou e deu 3 do 21. Isso aqui é um cariótipo de uma pessoa com síndrome de Down, ok? Vamos entrar, então, agora em ciclo celular. A gente não vai entrar profundamente, eu estou apresentando para vocês, mas a gente vai discutir ele mais aprofundadamente na aula de divisão celular, certo? Então, ó, o ciclo celular. O ciclo celular, ele vai ser composto por 3 etapas, que é a intérfase, quando a célula não está em divisão, que ela está lá naquela preparação, está se preparando, tá lá. E tem a mitose e a meiose. A mitose e a meiose é a divisão celular propriamente dita, certo? Então, aqui na figura a gente tem o ciclo celular representado, ó. A intérfase, que é esse verde aqui, ó, que não tá em divisão celular, ela tá bonitinha, quietinha. E a divisão celular, que seria a meiose ou a mitose, certo? Então, a intérfase, período que a célula não está em divisão celular, é um período que ela pode estar em preparação, ou seja, ela pode estar em crescimento, ela pode estar armazenando algumas substâncias, sintetizando algumas outras substâncias. Então, é uma etapa de preparação, vamos dizer assim. Ela não está em divisão celular, mas ela está se preparando. É na intérfase, vocês não podem esquecer disso, que há duplicação do DNA. Então, na intérfase é onde eu tenho duplicação do DNA, certo? A mitose é a divisão celular, uma da divisão celular, certo? Então, nesse processo é onde eu vou ter a geração de 2 células filhas idênticas à célula mãe. Então, eu tenho uma célula mãe que vai dar origem a 2 células filhas que são semelhantes, são iguais, certo? Na mitose, eu vou ter etapas que são nomeadas como prófase, metáfase, anáfase e telófase. 4 etapas que nós vamos discutir futuramente. No caso, próxima aula. E a meiose, que também é divisão celular, só que a meiose só vai acontecer nas nossas células germinativas. No caso, óvulo e espermatozoide. Só lá vai acontecer meiose. No resto das nossas células, célula da pele, todas as outras células vão acontecer mitose. Meiose só em célula germinativa. A meiose vai ter 2 partes, 2 etapas, que vão ser subdivididas em prófase, metáfase, anáfase, telófase, tudo 1. Depois, prófase, metáfase, anáfase, telófase, 2. Então, isso vai se repetir 2 vezes, só que são processos diferentes. Vocês vão ver na próxima aula. Vamos falar de uma parte muito interessante, que é o telômero, que é uma regiãozinha do cromossomo. Então, os cromossomos de células eucarióticas possuem extremidades, certo? Que são os telômeros. Conforme as nossas células vão se dividindo, essas extremidades elas vão se gastando, porque divide, vai gastando, é uma perca de material genético. Então, nas divisões celulares, a gente perde um pouquinho de material genético e é quando esse telômero vai saindo, certo? Nosso cromossomo inteiro é de material genético, certo? E as nossas extremidades, a gente tem os telômeros, que é por onde vai começar a sair material genético. Então, conforme a gente vai passando por divisões celulares, esse telômero vai diminuindo, certo? Tá. São eles que são responsáveis por determinar o envelhecimento celular, certo? Então, eles são classificados como relógios biológicos, certo? Então, quanto mais eu gasto esse telômero, menos as minhas células vão se dividindo. Vai diminuindo a capacidade delas se dividir, porque eu não vou ter tanto material genético,
certo? Então, quanto mais gasto tá meu telômero, menos a minha capacidade de dividir, menos células se dividindo, lógico. Aí o indivíduo vai envelhecendo. O que aconteceu com a Dolly, que morreu tão rápido, é que para clonar ela, foi selecionadas células somáticas, que são essas células que eu tô falando para vocês, células da pele, por exemplo, células somáticas de ovelhas velhas, né, de ovelhas mais idosas. Então, fez a Dolly através dessas células. Então, ela jovem, a Dolly, né, a ovelhinha Dolly jovem, ela já começou a apresentar doenças, doenças de ovelhinhas mais velhas, entendeu? Então, essas doenças de ovelhas que já tinham uma idade avançada se proliferou, se apresentou na minha Dolly mais velha, na minha Dolly mais nova, certo? Por quê? Porque o telômero dessa célula somática que eu tenho dessa ovelha mais velha já estava muito gasto. Então, a Dolly, que era novinha, certo? Já no início, assim, da sua vida, já começou a apresentar dificuldades, porque o telômero da célula está muito gasto já. Então, por isso que ela não durou muito, porque as células, ela sofria divisão celular, só que não muito, por causa que já não tinha aquela capacidade bem alta, por causa que o telômero dela já estava gasto, porque veio de outro indivíduo, certo? Existe uma enzima, a telomerase, a nossa célula produz a telomerase exatamente para tentar reparar os danos, né, de perda do telômero. Só que, infelizmente, não foi dessa vez. A gente não achou a fórmula para a imortalidade. Porque, assim, a telomerase ela tem a capacidade de reparar os danos do telômero, sim. Só que à medida que o organismo envelhece, as células diminuem a produção dessa telomerase. Ou seja, se eu tenho pouca telomerase, eu não tenho a quantidade suficiente para reparar o tanto de dano que o meu telômero está sofrendo. Ou seja, nós vamos morrer mesmo, tá? A não ser que um vampiro surja. Eduardo, estamos aí. É isso, gente. Então, a gente tem um mecanismo reparador, só que não é o suficiente, perfeito? Que é a telomerase. Se ela não consegue reparar esse dano do meu telômero, então o dano no meu telômero vai se tornar permanente, vai ficar ali para sempre. E ele vai se desfazendo conforme a divisão for ocorrendo, perfeito? Em relação à clonagem, a gente acabou de falar da Dolly, vamos falar um pouquinho de clonagem. Então, a clonagem vai ser cópias idênticas de órgãos, de tecido, de células, ou até mesmo de organismos completos, que é o caso da nossa ovelhinha, certo? Um processo bem comum de clonagem é quando a gente pega a muda de planta. Você corta lá a muda da planta e vai plantar em outro lugar. Tá clonando, certo? Então, esses processos, né, processo de clonagem vai desde isso, desde pegar a muda de planta e dar origem a uma planta geneticamente idêntica daquela onde você retirou, até pegar a célula somática e dar origem a organismos completos, certo? Que é no caso da Dolly. Existe, por exemplo, a clonagem reprodutiva ou sistêmica, que essa visa objetivamente a dar origem a animais grandes, animais completos, igual a queridíssima Dolly, certo? Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é de hermafroditismo. Não sei se vocês já ouviram falar. No PDF que eu vou disponibilizar para vocês da teoria, vai ter 2 links ou um link só. Acho que vai ter links lá para vocês lerem um pouquinho mais, caso vocês tenham curiosidade sobre esse assunto de hermafroditismo, que eu particularmente acho bem legal. Então, pessoas que apresentam no hermafroditismo, o indivíduo ele vai apresentar ovários e testículos, certo? E órgãos genitais externos com estruturas femininas e masculinas.
Então, pode ser que nasça uma menina, por exemplo, com a estrutura genital externa dela normal, certo? Só que dentro dela, internamente, eu vou ter ovário e testículo, certo? Isso é uma situação de hermafroditismo. Pode ser o inverso, pode nascer um menino com toda a estrutura de órgão genital dele bonitinha lá, só que internamente ele vai ter os dois, certo? Então isso é hermafrodita, ok? O hermafroditismo, então, é a presença em um indivíduo de genitais ambíguos, certo? Com estrutura feminina e masculina, que pode ser completa ou não. E isso desde o nascimento, certo? Então, o hermafroditismo, ele vai estar relacionado aos meus cromossomos sexuais. Então, aqui, ó, a gente pode ver o cariótipo, ó. Olha lá, os meus cromossomos sexuais, estão vendo? Eu tenho 2X e um Y. Só que isso tá errado, certo? Porque o normal é um X só e um Y. Então, pode ser que aconteceu no momento da fecundação, e a gente vai ver com mais detalhes de onde vai surgir essa estrutura que eu vou falar agora, que é o corpúsculo, que a gente vai ver em gametogênese. O espermatozoide, teve 2 espermatozoides que estiveram relacionados com fecundação. Então, eu tenho lá meu óvulo e meu corpúsculo polar. Normalmente, esse corpúsculo polar é degenerado e tchau. E quem vai valer só é o óvulo, certo? No caso da mãe da fecundação, o que aconteceu? Vieram 2 espermatozoides, um fecundou o corpúsculo polar e o outro fecundou o óvulo. E deu nisso, certo? Porque o meu óvulo, ele tem carga genética também, certo? Mas só que aí, no decorrer, não vai ser utilizado, então por isso que ele é degenerado e aí só fica o meu óvulo principal. Então, no momento da fecundação, eu tive fecundação de 2 estruturas, certo? E não só do óvulo. Por isso que acontece isso. Lembrando, se vocês tiverem mais curiosidade, disponibilizarei links para vocês no PDF da teoria. Acabei de explicar tudo, tá? Então aqui, falando. Uma hipótese para explicar essa anomalia é que durante a fecundação, um espermatozoide fecundou o óvulo e o outro fecundou um corpúsculo polar e desenvolveu 2 zigotos. E deu no que deu, certo? Teste DNA. Então, nós sabemos, até porque nós assistimos à última aula, que o DNA é formado por vários nucleotídeos, certo? E esses nucleotídeos vão se repetir em diferentes combinações em uma longa cadeia. Perfeito? Esses testes de DNA, eles vão avaliar a semelhança entre os indivíduos a partir dessas cadeias de nucleotídeo, certo? E analisar trechos bem específicos, acho que provavelmente são os trechos codificantes, que são chamados de trechos polimórficos, certo? Então, basicamente, o que vai acontecer nesse teste de DNA? Vai ter a comparação do DNA do filho com o do suposto pai, certo? Dos pais, né? Então, dos supostos pais, ok? E qual pai tiver maior número de bloquinhos parecidos com o da criança, parabéns, você é o pai. Então, eu trouxe uma figura para vocês que dá pra gente fazer o teste aqui, ó. Então, o possível pai 1 e o possível pai 2. Então, vamos ver, ó. Um bloquinho parecido com o pai 1. 2 bloquinhos parecido com o pai 1. Assim, já dá pra falar que o pai 1 é o pai da criança, certo? Então, é assim que é feito o teste de DNA, certo? E vamos falar um pouquinho de mutação, que eu acho que é o último assunto dessa aula. Então, ó, a mutação, ela vai ocorrer normalmente devido a alguma alteração química que foi influenciada por alguma coisa no DNA. Então, o meu DNA ele vai se modificar devido a alguma alteração química. Se ele se modifica, eu vou ter alteração no meu RNA mensageiro produzido, certo? Porque é através da fita do meu DNA que eu tenho a produção do meu RNA mensageiro. Vocês lembram?
certo? Então, por exemplo, se eu tenho o meu DNA mutado, passou por uma mutação, eu vou ter produzido o RNA mensageiro que não era para ser produzido, que foi produzido de forma incorreta devido à mutação. Esse RNA mensageiro vai alterar a produção de alguma coisa, porque não era ele está vindo errado, ele está vindo com alguma alteração, certo? Se essa mutação ela vai alterar a produção de alguma coisa, provavelmente de uma enzima, certo? Porque a gente está falando de proteína, então imaginar que vai alterar a produção de uma enzima. Então, se eu não tenho a produção de alguma coisa, logo outra coisa não vai acontecer. Então, se eu não tenho uma enzima, uma reação química não vai acontecer, certo? Então, por exemplo, eu tenho a tirosinase, eu acho que é. Talvez eu esteja falando errado. Que ela é uma enzima que reage com a tirosina, porque a tirosina ela vai reagir com a metionina, ela vai reagir com a tirosinase, certo? Tirosina com a tirosinase e produzir melanina, que vai dar a cor da pele, certo? Se eu não tenho a tirosinase, eu não vou ter melanina, daí os indivíduos vão ser albino, certo? Então, daí veio a mutação, vocês perceberam? Eu tive uma alteração no meu DNA, não produzi aquilo que eu estava precisando, logo eu alterei toda uma cadeia de coisas que eu precisava e daí surgiu uma alteração naquele indivíduo, certo? Então, essas mutações são alterações no material genético que vão promover mudanças na característica dos indivíduos, vão promover mudanças morfológicas, certo? Causas e consequências da mutação. A mutação ela pode alterar a ordem das minhas bases nitrogenadas, certo? Essas alterações podem ser causadas de maneira espontânea por interferência de agentes externos, por exemplo, radiação, luz solar, entre outros vários agentes externos, certo? Essa mutação ela vai começar a transparecer, ela vai ser expandida a partir da duplicação do meu material genético. Então, se eu tenho lá meu DNA, sofreu mutação, duplicou 2 moléculas mutadas, duplicou 4 moléculas mutadas, e assim consequentemente, certo? Pode ocorrer, então, falhas no processo e um trecho da molécula é copiado de modo incorreto, certo? No momento lá, por exemplo, do RNA mensageiro, ok? Então, eu tô fazendo meu RNA mensageiro bonitinho, pode ser que eu coloque alguma coisa incorreta ali e eu altere o meu RNA mensageiro, certo? E muitas vezes, esse gene que foi modificado, ele pode trazer vantagem ou desvantagem para o indivíduo, certo? Outra coisa importante de falar é que as mutações elas só vão ser transmitidas para os meus descendentes se essa mutação ocorrer nas minhas células gaméticas, certo? Se ocorrer nos meus óvulos. Se não ocorrer nos meus óvulos, ocorrer na minha pele, por exemplo, não vai ser passada para o meu descendente. Então, para ser transmitida ao meu descendente, a mutação ela tem que acometer as células gaméticas. Caso contrário, não vai ser passada. Perfeito? Outro ponto importantíssimo também é que a mutação, sendo ela boa ou ruim, ela aumenta a variabilidade genética de uma população, por exemplo. Então, aumenta as variações de características, aumenta tudo, certo? Então, a mutação é um dos principais fatores de aumento de variabilidade genética. Perfeito? Gente, essa a nossa aulinha. Vão ter exercícios igual todo final de slide. Vai ter resposta também, ó, como esse aqui. Resposta, mas façam antes de ver a resposta, certo?
Se vocês quiserem, podem levar para o plantão essas questões, que agora provavelmente a gente vai mudar a plataforma de plantão, não sei, vamos ver os próximos capítulos. Vou disponibilizar para vocês os slides, só os slides também, lá no Google Drive, como eu sempre faço. Vou disponibilizar para vocês também lista de exercícios e a teoria, ok? O vídeo no YouTube, certo? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, certo? Ou chame outro professor de biologia. Compareçam aos plantões, que é de suma importância para vocês tirarem dúvida. Desculpem... De novo. Desculpem por ter tossido, porque minha garganta tá meio ruim. Não é coronavírus, tá? Só tá meio ruim, tá coçando muito hoje. Desculpem pelas tosse, pelas motos malditas que ficam passando toda hora aí. Aproveitem as aulas, estudem bastante. Fiquem bem. Torcendo para essa quarentena. Quanto mais eu torço, mais aumenta. Vamos ter paciência com essa quarentena. E é isso, gente. Bons estudos para vocês. E até a próxima aula.